Pare com essa ideia de que maquiadoras ganham pouco. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui as maquiadoras visionárias que querem crescer na profissão estão por aqui. E se você não me conhece, meu nome é Juliana Guarneri, eu sou maquiadora profissional há mais de 7 anos e sou mentora de carreira e negócios para maquiadoras. E hoje eu vou falar uma coisa que é muito, mas muito importante, que você precisa tirar essa crença limitante da sua vida de que maquiadoras ganham pouco. Gente, maquiadoras não ganham pouco. Se você se dedicar na sua profissão, você não vai ganhar pouco. E o que eu acho mais incrível nessa profissão é que a gente pode ganhar mais trabalhando por menos tempo do que se eu tivesse carteira assinada. Eu já fui CLT, para vocês que bem sabem, que já me acompanham aqui há um tempo, sabem que eu já trabalhei com carteira assinada há muitos anos atrás. E não só isso, eu trabalhava frustrada na minha profissão. Então, eu sempre trabalhei para os outros. Claro que eu sempre me dediquei, eu fui muito esforçada, mas eu não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. Então eu comecei a me dedicar nessa profissão. E eu vou contar a minha história para você que você entenda o porquê e como que eu cheguei até aqui hoje, cobrando super bem pela minha maquiagem e sendo uma profissional bem remunerada pela minha profissão. Porque maquiadoras não ganham pouco. Se você se dedica, não ganham. Então vamos lá. Olha só o que aconteceu. Eu trabalhei por mais de 3 anos numa loja que era como se fosse uma grife aqui na minha cidade, e eu ia muito bem maquiada pro meu trabalho. Então várias clientes que me viam bem maquiada começaram a pedir para que eu maquiasse elas também nos eventos que tinham. Então foi que eu comecei a me especializar, fazer cursos e tudo mais, mesmo trabalhando nessa loja. Então, quando as clientes me viam maquiada, elas começaram a reparar que tinha algo diferente ali, porque eu era uma profissional, era uma vendedora, que eu simplesmente ia bem arrumada, bem maquiada. E com isso, eu comecei a fazer esses atendimentos a domicílio. Então, eu comecei a ir na casa das minhas clientes, uma me chamava, quando veio outra começou a me chamar, e foi indo cada vez mais, elas começaram a me chamar, e chegou até um certo momento que eu precisava pedir folga para poder atender essas clientes, que eram minhas clientes da loja, mas também que queriam se maquiar comigo. E como eu estava fazendo cursos durante esse período, me aperfeiçoando mais e mais a maquiagem, eu comecei a fazer horas extras para poder fazer esses atendimentos no final de semana dessas minhas clientes, para maquiar. Então, quando eu comecei a perceber que eu ganhava, eu acho que na época, eu vou falar aqui de valores, mas eu acho que na época eu ganhava em média uns R$30 por dia, num dia inteiro de trabalho, trabalhando em média 8 horas por dia nessa loja. E, gente, quando eu comecei a maquiar, eu comecei a perceber, logo que eu comecei eu não cobrava muito não na maquiagem, mas eu comecei a perceber o seguinte, que numa tarde, atendendo às vezes 4 clientes, eu tirava o quádruplo, e se não mais do que isso, em meia tarde, meio turno de atendimento, eu comecei a ficar chocada, porque eu pensava o seguinte, se eu ganho R$30 um dia de trabalho, o dia completo, numa meia tarde eu consigo ganhar muito mais, muito mais. Imagina se eu me dedicar somente a essa profissão. Porque mesmo que eu trabalhasse somente final de semana, eu ainda assim ia ganhar mais do que se eu trabalhasse a semana inteira nessa loja. Então logo eu comecei a pensar, nossa, maquiagem dá dinheiro. Foi então que eu decidi pedir demissão do trabalho que eu estava para poder trabalhar somente com a maquiagem. Então assim, com isso eu fui crescendo mais, fui fazendo minhas produções, fui atraindo mais clientes. O que eu quero falar é que todo esse processo eu sempre fiz produção. Eu nunca parei, mesmo não sabendo fazer fotos boas antigamente, mesmo não tendo equipamentos caros, porque eu não tinha, eu sempre arrumei um jeito de fazer fotos do meu trabalho. E eu amava, eu chamava minhas amigas, chamava primas, chamava minhas vizinhas para fazer as produções, e com isso eu atraía muita cliente. Então foi que eu comecei a me dedicar cada vez mais e meu trabalho foi crescendo proporcionalmente. Mas por que eu quero falar isso? Porque chegou ao ponto de que... Mas por que eu quero falar isso? Porque chegou ao ponto que eu já não estava bem na minha profissão, no trabalho que eu tinha, né? Eu era vendedora e vitrinista, e eu ficava meio frustrada, porque eu não estava satisfeita com aquilo que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo não tinha mais sentido para mim, porque eu estava lá, já fazia mais de 2 anos, quase 3 anos na verdade, e eu pensava assim, poxa vida, eu não quero trabalhar somente na loja, eu quero fazer algo que eu amo mais. E eu precisei tomar essa decisão que fez com que mudasse, assim, toda a minha vida e fez com que meu trabalho crescesse de uma forma, gente, que eu não sei nem dimensionar.
porque, assim, é muito gratificante eu ir nos lugares e as pessoas reconhecerem meu trabalho, ou me perguntarem, tu é a Juliana, aquela maquiadora, e eu não tinha dimensão de que isso poderia acontecer, mas eu quero falar pra você que é fruto de um trabalho que eu construí há muito tempo, e que eu precisei começar assim, eu precisei tomar uma decisão de que eu vou dar esse passo em fé, de que as coisas vão acontecer, e eu vou me movimentar junto com isso, para que todas as coisas aconteçam, porque é o passo em fé mais a ação. Então eu quero falar pra você que realmente a gente pode sim viver da maquiagem, que realmente maquiadora não ganha pouco, e cada vez que você vai investindo, vai agregando mais valor ao seu trabalho, vai fazendo cursos, especializações, melhorando o seu material, vai investindo em produtos, vai investindo em equipamentos, tudo isso é gradativamente, mas quando você faz tudo isso, o seu trabalho cresce. Quando a gente se dedica a uma coisa que vocês estão cansados de ouvir eu falar aqui, quando a gente se dedica, as coisas acontecem. E quando a gente pensa positivo e dá esse passo em fé e toma uma ação, gente, as coisas fluem naturalmente, mas precisa de muita dedicação. Então eu quero falar pra você que maquiadora não ganha pouco, não. Isso é uma grande mentira e uma crença limitante na sua cabeça, ou de repente, se você ama essa profissão, mas ainda não tem coragem de trabalhar somente com ela, eu quero te encorajar e falar que realmente essa profissão, ela dá dinheiro sim. Essa profissão vai te sustentar sim, se você se dedicar e se empenhar dando o seu máximo, isso vai acontecer. E você não vai depender mais de trabalhar de carteira assinada de outras pessoas, porque você vai trabalhar para você mesmo, tendo mais tempo com a sua família, tendo mais tempo com seus filhos, tendo mais tempo para você e para trabalhar com aquilo que você ama, que é o fundamental, que é fazendo aquilo que a gente mais ama e sendo bem paga por isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vá aqui e se inscreva. Então, se você também não acompanha nas redes sociais, lá eu posto todos os bastidores, posto tudo que você precisa saber sobre produções, muito conteúdo também. E é isso. Me acompanhe no Instagram e Relatos de Maquiadora no Spotify. E também deixa aqui embaixo seu comentário pra mim, porque é muito importante se você já trabalha com a maquiagem, ou se você trabalha com a maquiagem, mas ainda é carteira assinada, é SLT. Deixa aqui pra mim, pra eu saber, pra que eu te conheça um pouco melhor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Eu espero ter te ajudado de alguma forma.